Você já parou para pensar se nós conseguíssemos controlar a nossa vontade, assim como nós controlamos as nossas pernas? Então vamos supor, se eu quero caminhar para um lugar e eu dou esse comando para minhas pernas, elas me levam para lá automaticamente. Agora imagine se ela tivesse vida própria, né? Se eu quisesse ir até o outro sofá e a minha perna falasse, não, eu quero ir para a mesa. E ficasse esse conflito entre a minha decisão, entre a minha mente, entre aquilo que eu sei que eu deveria estar fazendo e a vontade das minhas pernas de irem para outro lugar. Pois bem, muitas das nossas decisões se tornam esse conflito quando nós não temos o domínio sobre as nossas paixões. Quando nós não temos domínio sobre os nossos vícios. Provavelmente vocês já assistiram o filme Clube da Luta e tem um personagem, né, o Tyler Durden, que ele fala algo que ficou muito fixo na minha mente quando eu assisti esse filme muitos e muitos anos atrás. Que ele fala que o homem contemporâneo, ele não tem nenhuma grande guerra para lutar, ele não tem a Segunda Guerra Mundial, ele não tem um ideal pelo qual lutar. Porém, todos nós, vivemos uma guerra espiritual, ou seja, uma guerra interior. E isso é extremamente verdadeiro. Vocês podem perceber que quando eu falo dessa dicotomia entre eu querer fazer algo e as minhas pernas terem vontade de ir para outro lugar, e isso causaria uma grande confusão na minha vida, é exatamente o que acontece com o meu comportamento. E nesse vídeo de hoje eu vou te apresentar os dois lados dessa guerra. Quem são os dois exércitos que todo dia lutam dentro de você? E perceba que sempre sai um lado vencedor. E se o lado errado está vencendo, ele provavelmente está levando a sua vida para um lugar onde você não gostaria de ir. Então, se eu decidir para o sofá, a sua vida pode estar indo para a mesa. E isso, claro que vai causar um grande sofrimento, vai causar uma sensação de impotência, vai causar uma sensação de fraqueza, de falta de sentido. Então é interessante conhecer os dois lados dessa guerra para você poder fortalecer o lado correto e que assim possa decidir para onde você queira ir e as suas pernas seguirem essa direção que você decidiu que seria melhor para você. Esse exemplo ele fica muito claro quando alguém tenta fazer dieta, né? Fala, cara, quer saber? Vou fazer dieta, perder um peso. E aí se apresenta diante de mim uma tentação, então, sei lá, um pavê, uma torta de limão, aí cada um tem o seu doce preferido, né? Mas se apresenta diante de mim algo pelo qual eu sei que eu não deveria percorrer, eu não deveria seguir aquele caminho, eu sei que eu devo dizer não para o doce. Porém, algo em mim deseja aquilo. E é como se ele me chamasse, né? Aquele aqui, na verdade, a gente sabe que praticamente em todos os casos tem algo a ver com um prazer, né? Tem algo a ver que vai me trazer um deleite momentâneo e muito passageiro, rapidamente passa, mas naquele momento é como se fosse o mundo inteiro para mim aquilo ali. E aí eu deixo de ser fiel às minhas decisões, às minhas convicções, e eu gosto dessa palavra da fidelidade. Fidelidade a quem eu desejo ser, uma fidelidade a mim mesmo acima de tudo, a quem eu quero me tornar. E eu faço essa traição, eu traio a minha fidelidade, aquilo que eu quero ser, por algo que eu quero naquele momento. E aí eu como o pavê ou a torta de limão, né? Saiba que nesse momento, aconteceu esse momento dessa guerra interior, foi um pequeno combate. E se você comeu a torta de limão ignorando todos os fatores que te fizeram decidir que você começaria a dieta, você perdeu essa batalha. É engraçado porque Santo Tomás de Aquino, há mais de 700 anos, já descobriu que existia essa guerra, né? Inclusive denominou como um lado que te domina e te abaixa, né? Te deixa um homem baixo, e a outra que te eleva. Uma que te liberta e outra que te escraviza. Mas que fator é esse que é tão poderoso que chega a tirar a nossa liberdade? Que chega realmente a fazer com que eu traia as coisas que eu mais quero na vida, no fundo. Imaginem isso. Aquilo que eu mais quero, muitas vezes eu quero ter um bom relacionamento com a minha esposa, eu quero ter um bom relacionamento com os meus filhos, eu quero ter um corpo bacana, saudável e que consiga fazer as coisas, né? Consiga praticar esportes ou no momento de necessidade ele esteja apto a fazer alguma coisa. Eu quero trabalhar bem, prosperar, etc. Quero ter uma boa vida de religião acima de tudo. E o que é essa preguiça que não me deixa rezar? O que é essa preguiça que não me deixa trabalhar? O que é essa distração que, em vez de trabalhar direito, eu estou horas e horas e horas no Instagram, ou no TikTok, ou no YouTube,
e perdendo tempo. O que é essa coisa que me puxa para o lado contrário? Então deixa eu começar te apresentando o lado sombrio, o lado mal desse combate, que são os teus vícios. Os vícios são hábitos que tiram a liberdade humana, principalmente conectadas a paixões ou instintos. E a palavra, a etimologia da palavra vício vem de vitium, que significa corrupção, defeito, fraqueza. Originalmente queria dizer algo que estava fora da ordem natural. Por isso quando a gente fala assim, esse dado está viciado, quer dizer, ele tem alguma trapaça, ele não está agindo como ele deveria estar agindo, com 6 lados iguais. Essa carta está viciada, ela não deveria estar agindo dessa forma, ela não está agindo de maneira natural conforme a natureza da carta. Percebam? Isso é importante que a gente entenda, porque o homem ele também tem um estado natural de agir. E a gente não pensa mais nisso, E um homem viciado é como o dado viciado, ele não opera como ele deveria estar operando de acordo com a sua própria natureza, pela natureza de dado. Agora nós estamos falando pela natureza de ser humano. Aristóteles definiu o vício como uma disposição estável para agir de forma contrária à excelência. Ou seja, é exatamente essa repetição de más ações que te levam para o lado contrário à excelência, que é o que todo ser humano deseja, que vai te levar para o vício, e é claro que vai te deixar fraco, e é claro que vai te deixar triste, é claro que vai te tirar da sua natureza humana. Então percebam que é o caminho contrário do que as pessoas que assistem esse canal querem operar. E por que o vício, apesar da gente saber que ele é ruim, por que ele consegue exercer um poder tão grande sobre as nossas vidas? Porque ele te entrega 3 coisas: alívio imediato, uma falsa sensação de controle e muitas vezes um alto prazer com um custo baixíssimo. E é claro que o vício entrega isso, um contrato que você assina que são uma mentira, ele vai cobrar um preço altíssimo. Porém, nós não percebemos essa mentira e acabamos comprando essa facilidade. E o preço vai ser cobrado bem depois. Então percebam, tocando rapidamente em cada um desses pontos, o alívio imediato. Por quê? Porque eu quero fugir da minha situação. Percebam que a vida vai jogando dores, vai jogando circunstâncias e coisas que a gente precisa resolver, descomplicar, fazer acontecer, muitas vezes. E às vezes eu só quero fugir dali. Às vezes eu quero um alívio. E aí vem aquela torta de limão, aí vem outros atos que a gente sabe que não são bons, como assistir pornografia, como muitas vezes eu posso também me irritar, eu tenho que jogar aquilo em cima de uma pessoa mais fraca do que eu. Então percebam que aqui é um alívio, uma maneira de eu me aliviar das minhas frustrações, da minha vida, das dificuldades que eu enfrento. A sensação de controle, Muitas pessoas falam que podem parar quando quiser, ou que está tudo no controle delas, Então, se eu não consigo controlar o grande plano, as coisas grandes que eu preciso fazer na minha vida, então isso aqui eu consigo, onde eu tenho um conforto muito grande, E o prazer sem custo, cara, porque coisas muito boas, e a maioria das pessoas querem coisas muito boas, vão ter um custo elevado. Então, sair da pobreza e adquirir patrimônio, sair de um relacionamento ruim e ir para um relacionamento maduro, de boa comunicação, tudo isso vai dar muito trabalho. Sair de um corpo obeso ou muito magro e ganhar massa magra e ficar forte, tudo isso dá um trabalho e gera uma demanda e vai demorar muito tempo. Então, eu quero aquelas coisas, mas muitas vezes não estou disposto a pagar o preço que elas valem. Então melhor eu comer a torta de limão, que também me traz um conforto e não dá trabalho nenhum, pô. Ou eu compro na lojinha ali, ou eu faço uma torta de limão em 10 minutos. Então quer dizer, é muito fácil e o prazer é muito grande também. Então percebam que para o cérebro que ele está preguiçoso é muito fácil fazer essa escolha. E eu vou te apresentar agora os 7 pecados capitais. O que são 7 pecados capitais? São 7 vícios que são os principais. Capitais significa meio que cabeça, são os principais vícios de onde todos os outros se derivam, beleza? E eu quero que você escute com atenção, porque no final eu quero ensinar vocês como virar esse combate. E eu preciso que você faça um exercício depois que você vai ter que saber esses 7 pecados capitais. Então, primeiro nós temos a luxúria, que é essa necessidade de objetificar outras pessoas. É um vício conectado muito à pornografia, ao sexo fora do casamento, Essa coisa meio carnal, essa coisa
muito relacionada com baixo ventre, né? Claro que a luxúria e a gula estão muito conectadas, porque são pecados capitais que estão mais conectados com a carne, né? Com o prazer sensorial. Então já demos início aí a segundo pecado capital, que é a gula, que é o excesso do comer, o excesso do beber, do fumar, aquela pessoa que tem necessidade de ficar sentindo muito prazer oralmente, né? Essa coisa que é desregrada, então a pessoa come demais e sempre quer comer do bom e do melhor. Nós temos a ira, que são as explosões, né? Aquela panela de pressão e você tem que descarregar tudo em cima de alguém, a pessoa que é muito irada, muito nervosa e toda hora perde o controle de si. A ira tem essa característica de cegar o homem, né? Então quando ele vê, caramba, já fiz, já fui, né? Já fui rude, já bati, já fiz, a cagada já está feita. E a ira é perigosíssima. Shakespeare fala muito sobre o pecado da ira em seus contos, onde em algum momento ali o personagem acaba se irando e cometendo um grande erro que vai custar muita coisa para ele na sua vida. A preguiça, que é a falta de vontade mesmo de fazer as coisas, não consegue levantar cedo, não consegue... Olha para as coisas assim que ele quer conquistar e aí, cara, quer saber? Acho que eu não vou me mexer não. Então essa coisa da falta do ímpeto, da virilidade, de falar, caraca, eu preciso disso, eu quero chegar, quero conquistar. Temos a avareza, que é essa necessidade dos bens materiais de maneira desordenada. Então, é claro, os bens materiais são importantes, sem dúvida. Agora, são o centro da vida do homem? Peraí, aí já não sei, hein? Então, essa coisa de querer muito as coisas e colocar um valor muito alto nas coisas materiais, a ponto de ficar preso nisso, né? Um símbolo disso é o dragão que junta o ouro, ele mergulha e fica adormecido no ouro, sem saber mais o que fazer, nem vai gastar porque ele não compra, o dragão não tem necessidade de comprar as coisas, mas ele tem a necessidade de acumular aquilo, ele fica acumulando, né? A inveja, que é o sofrimento ao ver o bem alheio. Quando alguém conquista alguma coisa e você fica triste, você percebe que algo te incomoda. Uma coisa meio estranha, meio bizarra, mas eu sei que muitas pessoas sentem isso no fundo do coração, né? Caramba, a pessoa conquistou aquilo que eu queria ter conquistado, então eu me entristeço. É um sentimento terrível, não é? E eu deixei por último a mãe de todos os vícios, que é a soberba, que é achar-se bom demais, é se colocar no centro de tudo, é achar que você é o cara e consegue fazer tudo sozinho e que você não precisa da ajuda de ninguém, você não precisa de Deus, você não precisa de nada, porque você é autossuficiente, você é incrível, você é capaz de todas as coisas, você não precisa estudar porque você já é muito inteligente, você não precisa trabalhar porque você já merece todas as boas coisas do mundo e você merece, né? Tudo do bom e do melhor. Então percebam que daqui vem todos os outros vícios. Nossa, eu mereço uma boa comida, né? Mesmo eu não tendo trabalhado, não tenho dinheiro para pagar, mas eu mereço. E aí vem o sofrimento, né? Então a soberba, ela é a mãe de todos os vícios. Daqui nasce todos os pecados capitais e, por consequência, todos os outros vícios também. E não é sobre, será que eu tenho um vício ou não tenho? Todos nós temos uma propensão, ou seja, nós temos uma inclinação a todos esses vícios. Alguns mais, alguns menos, então tem pessoas que têm mais dificuldade com a gula, outros com a preguiça, outros com a luxúria, outros com a soberba, meio que é todo mundo. Mas eu quero que vocês percebam isso. Todos nós temos uma certa inclinação a essas coisas. Por quê? De onde vem? Não vou entrar nesse mérito nesse vídeo, porque não me interessa mesmo. Eu quero que vocês consigam perceber que isso existe, isso é real. Eu consigo ver que eu tenho essas inclinações. E te dar uma técnica para combater isso. Para mim, esse vídeo é feito para isso, não é para te dar um contexto, né? Enfim, não vou entrar por menores. Se vocês quiserem, podemos fazer outro vídeo sobre isso, mas aqui não é a ideia. Eu quero te dar ferramenta prática para tu lutar contra essa parada. Eu só tô entrando nessa parada para que você consiga reconhecer que ela existe, beleza? Só quando eu conheço o meu inimigo é que eu consigo lutar contra ele e adquirir as ferramentas certas para vencê-lo. E agora nós temos o outro lado desse exército, que são as nossas virtudes, que nada mais é do que a capacidade de fazer o que é correto, o que é o bem, o que é o verdadeiro, o justo, o nobre, mesmo quando é inconveniente, mesmo quando é difícil, mesmo quando não tem ninguém olhando, é conseguir usar a inteligência para identificar o que é melhor e ser fiel a isso. E fazer aquilo que é correto, colocar no mundo concreto, colocar na própria ação aquilo que foi definido como melhor pela sua própria inteligência.
Então é claro que vai se opor à palavra vício. A etimologia de virtude vem de virtus, que significa força, significa coragem, excelência moral. Originalmente estava muito conectada com um conceito de maturidade, né? Do homem maduro, ele tem que ser virtuoso. Aristóteles definiu como uma disposição estável para agir de acordo com a excelência, adquirida através do hábito. E como a virtude funciona então? Aparece uma situação, eu decidi fazer dieta, por exemplo. Aí me apresentam o pavê. E aí eu olho aquilo e penso, né? Cara, putz, eu tô com um desejo de comer esse pavê. Mas eu decidi que eu tô fazendo dieta, porque eu tenho um objetivo de emagrecer 10 quilos até o Natal, para poder ficar bonitão para o jantar da família. Então eu não vou comer o pavê, ué. Óbvio, eu já decidi isso. E aí consigo agir conforme essa decisão. É claro que cada vez que eu vou repetindo esse hábito, ele vai se fortalecendo. Você, na verdade, repetindo essa ação, ela vai se fortalecendo até se tornar um hábito. Chega um momento que vão me oferecer um doce e eu, por hábito, já vou responder não, obrigado. Eu não vou ter mais esse combate, essa dúvida, entende? A virtude no começo ela é difícil, mas quanto mais eu alimento esse hábito de dizer não para o que não é bom e dizer sim para o que é bom, vai se tornando um pouco mais fácil. E aqui eu vou te apresentar 4 virtudes que nós temos como as 4 virtudes cardeais, que seriam também talvez as virtudes principais que o homem deve desenvolver, ele deve buscar adquirir. Percebam, são virtudes adquiridas. Eu faço por merecer, eu conquisto cada uma delas. E aí eu posso utilizá-las na minha vida. E a primeira delas é a prudência, a arte de conseguir decidir bem, decidir pelo que é correto. Torta de limão ou dieta, acordar cedo ou ficar preguiçosamente na cama até meio-dia. Então o que é melhor para a minha vida? Conseguir escolher pelo caminho mais verdadeiro seria o correto a gente falar. Nós temos a justiça, que é a capacidade de dar a cada um o que lhe é devido. Então, se você consegue cumprir com o que você fala, você consegue tratar o outro com respeito e dignidade com que ele merece, e não só o outro, mas as coisas também. A fortaleza, que está muito conectada com a virtude da coragem, de fazer o que é correto, mesmo que aquilo possa te causar um prejuízo pessoal, mas você consegue fazer aquilo que é certo, você consegue ser forte em situações difíceis. E a temperança, que é o autocontrole, o domínio dos prazeres, das paixões. Então a temperança é aquilo que realmente nos ajuda a dominar esses instintos mais conectados com o baixo ventre, né? Como a gula e a luxúria. E é impossível você imaginar grandes homens da história, homens com grandes feitos, homens que nós podemos admirar, os santos, ou até na mitologia, os heróis. Não tem como imaginar essas pessoas grandiosas, ou grandes homens da história também, sem pensar nas virtudes que eles tinham, sem pensar nas forças que eles tinham. E isso que fazia com que eles fossem verdadeiros heróis, verdadeiros homens dignos da nossa lembrança, dignos da nossa admiração. Mas agora, mais importante do que tudo, eu quero te entregar um plano prático de como você vai fazer isso. Como alimentar a força das tuas virtudes e como reduzir a força dos teus vícios, das tuas fraquezas. Mas para isso eu quero te levar lá para o nosso escritório ali, que eu tenho equipamento para poder te ajudar com isso melhor. Então vamos para o como fazer isso, que é a parte mais importante. Conhecimento sem prática é perda de tempo. Então bora! Então vamos lá, vamos começar a nossa aula sobre como desenvolver vícios não, rapaz. Como desenvolver virtudes e vencer os nossos vícios. Se fosse uma aula de desenvolver vício é fácil demais, né? Isso aí já tem muito influencer ensinando. Quero ensinar o caminho oposto. Primeiro ponto, antes de começar com o como fazer isso, eu queria falar para vocês o seguinte. O primeiro ponto é decidir dar o bom combate. Então, uma vez que eu sei que existe, no fundo todo mundo sabe que essa guerra existe, mas não sabe direito como que ela funciona. Não sabe direito quais são os dois lados, ou às vezes não dão tanta importância. Percebam que uma vez que eu conheço o meu inimigo, e eu sei qual que é o meu aliado, e agora eu tenho o poder da decisão, porque o conhecimento, ele dá essa capacidade de decidir pelo que é melhor, né? E eu posso decidir entre um lado ou outro, qual que eu vou alimentar mais e, por consequência, qual vai vencer essa batalha, é eu realmente decidir que eu farei isso. Eu vou alimentar de maneira proposital, de maneira com a força da minha vontade, vou entregar o melhor que eu posso nesse combate
a fim de que as minhas virtudes vençam dos meus vícios, a fim de que eu saia vitorioso do outro lado. E percebam que aqui, qual que é a ideia? Não é nem querer tanto assim vencer o combate em si, porque é um combate que vocês podem perceber que vai durar a nossa vida inteira, mas sim dar o bom combate. Esse é o ponto principal, não é querer se ver vitorioso. Por quê? Uma vez que você se vê vitorioso e começa a se vangloriar, pronto, já é outro pecado, é o pecado da soberba, o pecado da vanglória, o vício, né? Então, percebam que quando você pensa que venceu, é aí que ele te pega, te dá uma rasteira. Então é querer dar o combate, o bom combate a cada dia, lutar até o final das suas forças, perceber as suas principais más tendências e começar por ali, sabendo que conforme você vai cavando o buraco, ele vai se tornando cada vez mais fundo e você vai encontrando mais coisas. Então o principal não é a decisão de vencer ou chegar no final, mas a decisão de fazer a jornada, de lutar o bom combate. Isso é o principal. Sem essa energia, sem essa mentalidade, sem esse mindset, você tá ferrado, você não vai aguentar, entende? Se você pensar que, então é só eu fazer isso e rapidão, acabou, cara. Porque você vai fazer, você vai ver que vai aparecer outra coisa, você vai desistir. Então é uma busca genuína e verdadeira pela excelência humana, pelo próprio ato de estar buscando excelência. Porque é isso que nos cabe, é isso que eu querer chegar no máximo potencial da minha natureza é o que me cabe como ser humano. Entende? Como quando você encara as coisas dessa forma, você consegue ir mais longe. Então chega de papo, vamos pro como. Percebam que tanto vícios quanto virtudes são hábitos adquiridos. Ou seja, o que é um hábito? É aquilo que você faz de maneira meio que automática. E como que você adquire isso? Repetindo atos. Então, no momento que eu fumei um cigarro, eu não tenho o hábito. Meu primeiro cigarro, eu não tenho o hábito de fumar cigarro. Eu experimentei o cigarro. Se eu começo a fumar cigarro uma vez por semana, eu sou um fumante? Não sei, talvez sim, eu acho que ainda não, né? Ainda tô trovando ali com o cigarro, com a ideia, ainda tô tossindo um pouco quando eu fumo. Aí eu começo a fumar todo dia. E aquilo começa a tornar algo meio natural pra mim. Agora eu começo a associar com outras coisas também. Eu vou tomar um cafezinho, eu tenho que fumar um cigarro. Aí antes do trabalho eu fumo um cigarro. Eu tô no trabalho, dá vontade de dar uma saída pra fumar um cigarro. Pronto. Quanto mais eu vou repetindo aquele hábito, mais ele vai se fortalecendo em mim e eu vou me tornando um fumante, né? Nós falamos bastante sobre como os hábitos formam a nossa identidade no nosso vídeo de rotinas. Inclusive vou colocar aqui no card, sei lá onde é que aparece para você poder assistir depois. Mas então o fato é que tanto o vício quanto a virtude, ela é adquirida por repetição de ação. Então, como que nós vamos iniciar esse combate? Eu quero que você anote isso. Primeiro passo. Vamos ver se está funcionando aqui a minha caneta. Está funcionando. Primeiro passo. Identificar. Vocês já sabem que a letra aqui não é o forte do professor, mas tudo bem. Identificar vícios, ou melhor, o vício dominante. Então lembra que eu te falei dos 7 pecados... Meu Deus, esse dominante tá horrível, mas tudo bem. Eu vou aprender a descrever nesse negócio aqui. Lembra que eu falei para vocês dos 7 pecados capitais, que são os principais vícios de todos. Então eu quero que você vá lá ou pesquisa a lista no Google, se você não lembra, ou volta o vídeo e identifica o que mais te domina, o que mais te atrapalha, o que você cai mais. Segundo passo, você vai identificar a virtude oposta a esse vício. Beleza? Então, identifiquei o meu vício dominante. Agora eu vou pesquisar qual que é a virtude oposta a esse vício. Então, por exemplo, eu identifiquei que a minha gula é o meu pecado dominante, o meu vício dominante, o que mais me atrapalha, onde eu caio, minha pedra de tropeço. Então eu preciso
pesquisar sobre a temperança. E por enquanto nós vamos focar apenas o combate nesse vício e nessa virtude, em mais nenhuma outra. Esquece estudar tudo de uma vez, esquece aprofundar. Cara, deve ter um jeito de apagar essa tela inteira de uma vez, né? Como eu não sei fazer, vamos no manual mesmo. Esquece apagar. Esquece querer fazer tudo de uma vez. Eu quero desenvolver todas as virtudes cardeais ao mesmo tempo. Esquece essa parada, bicho. Começa com um que é muito claro que para você é o mais importante. É automático quando você tenta desenvolver uma virtude, as outras virem junto. Assim, quando você enfraquece um vício, os outros enfraquecem juntos. Então, isso é natural que aconteça. Então, foque em uma coisa, que a sua vida como um todo, de maneira integral, vai começar a ser transformada de verdade. E agora, o que eu faço que eu tenho esse vício e essa virtude, esses dois hábitos? Eu quero que você crie um campo de batalha que vai se chamar exame de consciência. Galera, uma coisa importante. Não tem atalho, não tem pílula mágica, não tem nada disso, cara. O que tem é combate bom, nobre, justo. E vai ser difícil no começo, porque, entendeu? É difícil. Se fosse fácil, todo mundo seria virtuoso. E a verdade é que poucas pessoas são. Agora, se tu tá de saco cheio de ter uma vida medíocre, uma vida com falta de liberdade, né? Uma vida perdida, uma vida sem sentido, é isso que tu tem que fazer, cara. Esse aqui é o beabá e é o que funciona, o beabá bem feito. Se você fizer isso aqui, você vai ter resultado. E o que eu quero que você faça nesse exame de consciência? Que você comece a anotar todas as noites os momentos que você perdeu para a gula e os momentos que você conseguiu praticar a temperança. Vou colocar aqui que você venceu. Ou seja, gula e temperança. E a cada item de vitória, você vai começar a pontuar para a gula ou para a temperança. E aí você vai começar a conseguir ver quantas vezes você perdeu ou você ganhou no dia. E outra coisa, você vai começar a traçar uma estratégia. Então, eu percebi que eu caí aqui no pecado da gula uma vez porque eu tinha chocolate na minha casa. Eu não consigo dizer não para um chocolatinho. Então, você não vai mais comprar chocolate. Ah, mas eu moro com meu marido, não sei o que, fala para ele esconder o chocolate. Você entende? Você vai começar a bolar algumas estratégias que vão te facilitar o processo nessa batalha. Por quê? Muitas pessoas pensam que eu preciso ter a força própria, senão não conta. Não é assim, cara. No começo, você tem que usar qualquer estratégia lícita que te ajude a vencer esse combate. Então, não comprar, se privar do item do vício é a melhor forma de vencer qualquer vício. Então, o cara que ele é alcoólatra, se ele não consegue ter acesso a álcool, não tem como ele cumprir aquele vício, não tem como ele realizar aquele ato. Então, a melhor coisa que você pode fazer é se privar daquela coisa que te afunda. Mas nem sempre é a possibilidade, é o caso, né? Então, nesse caso, tente pelo menos dificultar o acesso às coisas que te fazem cair. E assim você vai se fortalecendo, você vai conseguindo crescer. E cada dia é uma vitória. Percebam isso? Cada decisão, cada ato que você fala não é uma vitória. O cara que vai correr uma maratona, ele não pode pensar nos 42 quilômetros. Ele tem que pensar no próximo passo. Eu consigo dar mais um passo? Consigo. E o próximo? Sim. E ele vai. Entendeu? Ele tem que ter a meta lá. Ele sabe que ele quer chegar nos 42 quilômetros, mas ele tem que se preocupar com cada passo de cada vez. Porque se ele olhar lá para o final e ele tá no 15º quilômetro, não tá nem na metade, ele vai querer desistir. Então é um passo de cada vez. E isso funciona de uma maneira muito... Percebam que a estratégia você vai ter que ter um pouco de criatividade. Se você percebe que você cai no vício da pornografia sempre antes de dormir, não leve mais o celular para sua cama, pô. Se você percebe que você cai na pornografia quando você está no banheiro, não leva o celular para o banheiro. Se você percebe que você não consegue acordar cedo porque você liga o soneca 10 vezes, coloca o seu despertador no banheiro para você ter que levantar para desligar ele. A chance de você voltar para a cama diminui muito. Deixa a sua roupa já separada, a roupa do outro dia. Você entende?
Faça tudo aquilo. E essa é a estratégia verdadeira, é isso que eu faço com os meus mentorados. E aí eu ajudo vocês, né? Eu pego na mão para poder ajudar nesse sentido, mas como que nós podemos facilitar a virtude e dificultar o vício? Isso que você tem que se perguntar e montar esse plano estratégico. Como que eu posso facilitar aquilo que eu quero realizar? E como que eu consigo dificultar as coisas que me fazem mal? E aí, com esse tempo que eu me fortaleço, quando chegar uma provação, eu consigo dizer não para aquilo, porque eu estou me tornando, a minha identidade vai se tornando aquela coisa, aquele hábito que eu tenho criado, de virtude, não de vício. Então, por exemplo, se eu consigo dizer não, eu não compro mais chocolate. E aí no meu dia a dia eu paro de comer tanto doce, né? Eu diminuo drasticamente. E aí chega no Natal, tudo bem, Natal todo mundo vai comer um docinho, né? Mas chega aquela vontade de comer uma bacia inteira de pavê, que a gente sabe que é uma desordem. Comer uma tigelinha seria o suficiente. Eu consigo dizer não. Por quê? Porque eu já não sou viciado em doce. Eu já não me identifico com isso. Isso já não faz parte de mim. O cara que tentar ficar buscando atalho demais, ele tá ferrado. Por quê? Porque ele tá buscando um remédio, alguma coisa que vai ajudar ele nesse processo. Em algumas pessoas até isso é importante, ok? Pessoas que já não têm nenhum autodomínio. Agora, o cara que quer fazer só através do atalho, ele tá ferrado, porque ele não tá desenvolvendo virtude, ele tá tirando aquela coisa que instiga o vício. Mas então ele fica dependente do remédio. E a virtude é o contrário da dependência, é a capacidade de ter liberdade de escolha. Então não busque também muitos atalhos, muitas manhas e muitas facilidades, que o caminho da virtude é o contrário. O criar força, ele vai exigir que você erga peso, que você faça esforço, que você se fortaleça. Então, na dúvida, se você, cara, não consigo nem levantar da cama, aí procure um profissional, procure um terapeuta, procure um médico, procure um endócrino, para poder ver o que está acontecendo com você. Isso é muito fisicamente, né, mas psicologicamente também, ou até espiritualmente, para poder identificar o que está acontecendo, para que você possa buscar as chaves corretas, a ferramenta correta que vai te ajudar a ter força para buscar essas coisas. E bom, eu sou o teu aliado nessa guerra, então te inscreve aqui no canal para tu receber mais vídeos que eu só vou ensinar como fortalecer as tuas virtudes e enfraquecer os teus vícios com cada conteúdo que tem aqui. Então não te esqueça de se inscrever, dar uma curtida, compartilha com um amigo que você quer ajudar também, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer, beleza? Então coloca aqui embaixo para mim, para finalizar esse vídeo, qual virtude que você vai buscar desenvolver pelos próximos 30 dias. Porque isso vai ser muito importante para criar um compromisso público. Eu quero te acompanhar e quero ver, e quero também ter o feedback daqui a 30 dias de como é que foi trabalhar essa virtude e como você está agora e como você estará em 30 dias. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.